Ora, 1962, Rio de Janeiro. Vocês ponham-se lá neste momento, 1962. O compositor e guitarrista Baden Powell, que tem o mesmo nome do fundador dos Escuteiros, não é engano, entrou uma noite no apartamento de Vinícius de Moraes, que era no Parque Guinle, e sentou-se ao piano e tocou isto, que vocês acabaram de ouvir. Tocou esta música e disse ao Vinícius assim: faz aí uma letra para esta música. E o Vinícius disse: uma letra para esta música? Mas esta música é de Chopin. E diz o Baden Powell: mas como é de Chopin? Acabei de compô-la agora mesmo. E ele diz: não, é de Chopin. E eles iam bebendo whisky. Não, é de Chopin. Não, é minha. Não, é de Chopin. Às 3 da manhã foram acordar a mulher de Vinícius, chamada Lucinha, que era pianista e era, aliás, especialista em Chopin. Tocaram a música e a Lucinha foi conclusiva. Disse: essa música não é nada do Chopin. Então o Vinícius disse esta frase absolutamente imortal: olha, Baden, então foi porque o Chopin se esqueceu de compor esta. E depois fez uma letra muito bonita, que alguns de vocês conhecerão, vou só dizer o início, que é: eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar, sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar, e continua por aí. Quando chegaram ao título, bem, que título é que pomos a isto? O Vinícius insistiu numa palavra: tem que se chamar prelúdio. E dizia ao Baden: mas isto é o samba. E ele dizia: não, está bem. Mas então é o samba em prelúdio, disse-lhe o Vinícius. E ficou assim. E devo dizer que isto teve 40 e tal gravações. Foi gravada em várias línguas e em todas as gravações a palavra prelúdio está lá. Eu devo dizer que o Baden Powell afirmou que compôs 25 músicas com o Vinícius à volta de 20 caixas do whisky. 25 músicas. O que dava, segundo ele, 0,8 caixas por cada música. É uma boa média. Já perceberam, portanto, quem é que mandava nesta parceria Baden Powell-Vinícius? E porquê? Já perceberam que era o Vinícius, não é? Não é preciso estar a dizer. Bom, ok. E porquê é que o Vinícius mandava? Eu acho que ele tinha peso. Não era o peso corporal, que também o tinha, e o da idade, que também tinha, e de prestígio. Sobretudo, as letras já feitas com os grandes compositores da Bossa Nova e da MPB, nomeadamente o António Carlos Jobim e o João Gilberto. Ele tinha esse peso. A segunda coisa que ele tinha é que ele era um grande manipulador. Vocês reparem nesta frase: se não é de Chopin, Baden, é porque ele se esqueceu de compor essa. Quer dizer, ele diz assim: não, está bem, ok, não é de Chopin, ganhaste. Mas foi porque ele se esqueceu, porque senão eu tinha razão. Isto é uma manipulação absoluta dos fatos. E a terceira é porque o Vinícius era um sedutor. As pessoas gostavam naturalmente dele e sentiam-se bem com ele e sabiam que ele fazia letras lindíssimas. Toda a gente conhece aqui músicas, letras dele, quero dizer. E isso é absolutamente interessante. Ora bem, pensem, portanto, nestas 3 palavras: peso, manipulação e sedução. E agora vamos ver o que é que isto significa verdadeiramente. Peso vem de uma palavra do frísio antigo, lead. Lead, ou lead, em inglês, não é? No frísio, o substantivo era ledera. E o que é que os ledera podiam fazer? Jogar as cartas em primeiro lugar, eram os primeiros a jogar as cartas e os dados, por exemplo. É também os lead, a parte principal de uma peça de teatro. Os leads são as primeiras linhas de uma notícia. Os leads são as músicas compostas de propósito para um poema. E o Schubert e o Schumann, enfim, toda a gente conhece o Ave Maria, que é um dos leads do Schubert mais conhecidos do mundo. Portanto, a palavra líder tem a mesma origem que a palavra peso. E este peso não é um peso material, é um peso imaterial.
A segunda palavra, manipulação, que quer dizer moldar com as mãos, fazer qualquer coisa, a mão que gera, a mão que leva, que vem do latim manus gere. Manus gere é muito engraçado, é um verbo gero, e o verbo gero tem várias declinações, como tudo em latim. Gero, geri, gerere, gessi, e depois tem uma que é muito interessante, que é gestum. Gestum leva-nos para onde? Gestum leva-nos para gesto e para gestão também. Por curiosidade, reparem como no Alentejo ainda se chama manageiro ao homem, ao capataz, ao que manda verdadeiramente nos trabalhadores. Portanto, o líder tem que ser um manageiro ou um manager. Perante as situações inesperadas, tem que ser um timoneiro que não sabe para onde vai. E não há maior exemplo de manager que uma pessoa que vamos ter aqui à tarde, que é diretor de orquestra, a Joana Carneiro, porque tem que fazer com 40 músicos, que se acham todos solistas, basicamente, interpretem uma música em conjunto, não como cada um deles pensa que a música é, se é um samba ou se é um prelúdio, mas como ela entende que é a música. Vamos à terceira palavra, sedutor. A palavra aqui é mais complicada, porque eu vou falar de carisma, que não sendo exatamente um sinónimo de sedutor, verão que anda lá perto. Carisma vem do verbo do grego clássico charis, com CH, charis, e é, curiosamente, uma das palavras mais encontradas num livro muito conhecido, que é a Bíblia. Quando os sábios de Alexandria se reuniram, quer dizer, não foi bem assim, mas não interessa. Quando 70 sábios de Alexandria se reuniram para traduzir do hebraico para o grego a Bíblia, o Antigo Testamento, encontraram muito a palavra Hanan. Eu tenho que me bater todo, porque tem que ser Hanan, porque é gutural e aspirado. E o significado queria dizer mostrar-se favorável. É da mesma família de uma palavra Haineni, que é aquela que canta o Leonard Cohen no último disco, You Want It Darker. Haineni, I'm ready, my Lord. É essa coisa, estar pronto para tudo, estar pronto para o Senhor. Ora, o Hanan, que figurava na Bíblia em hebraico, tem um étimo chamado, que é Han, e que significa o quê? Beleza que existe no favor, ou na recompensa, que é concedida por alguém que é superior a alguém que é subordinado. Como é que foi traduzido Ren, primeiro para grego? Foi traduzido para charis. Antes de começarem a pensar que eu estou maluco, coisa que não podem dizer porque eu escondi o diagnóstico. Ora bem, eu vou tentar explicar onde é que eu quero chegar com esta etimologia toda e não teologia toda. A etimologia é que eu penso que se a gente explicar a origem e simplificarmos os conceitos, a origem das palavras e simplificarmos os conceitos, apanhamos qualidades desapercebidas. Vejam lá. Charis significa simpatia por alguém que nos é superior e que nos recompensa. O São Jerónimo, quando traduziu a Bíblia do grego para o latim e fez a chamada Vulgata, para o latim vulgar, como é que ele traduziu charis? Por gracia. E traduziu bem, porque gracia em latim é sinónimo de beleza, de charme, de concórdia, de agradecimento, de agradar. E, curiosamente, em português também tem alguns ainda destes significados, e é por isso que se diz graças, em espanhol, que se diz muitas gracias, que é justamente no sentido de agradar. Mas o grego manteve-se em muitas outras palavras, por escassez de vocabulário latino. O São Paulo, que falava grego, dizia sempre carisma, e para designar o modo como a graça de Deus impactava nos crentes. E, por exemplo, há uma palavra muito conhecida que é Eucaristia, que também vem daqui, que manteve o seu sentido, graças a charis, que é o momento solene da missa, do que a gente chama missa. O prefixo eu, em grego, quer sempre dizer bom, como eutanásia, boa morte, ou, sei lá, eutopia, bom lugar, mas, no fundo, Eucaristia, que significa a boa graça. Qual é, então, o significado de carisma na origem da palavra? E a resposta torna-se mais simples. São os favores, a graça, as recompensas retribuídas a quem se segue, ou a quem segue alguém que tem um impacto positivo na nossa vida. E foi com base em conversas desta índole que a Catarina Barosa achou que eu podia dar um bom cônego, ou que até talvez um bom monsenhor. Mas como os meus pais, no meio dos afazeres, esqueceram de ser religiosos e de ir à missa e isso tudo, a única coisa que eu consegui foi ser jornalista. Já não foi mal. No entanto, saber de onde vêm as palavras, como eu disse, permite-nos inventar, ou melhor, discutir conceitos que muitas vezes estão totalmente
errados. Um deles é a religião. Toda a gente, até os padres, dizem, vem de religar, ligar os céus e a terra. Não vem nada, vem de religo, que era uma palavra latina, queria dizer escrúpulo, e por isso é que a gente diz pagar escrupulosamente. Não é porque a gente vai à igreja pagar nada ou cumprir religiosamente. Não é porque a gente cumpre as coisas só na igreja. Enfim, há imensos exemplos destes mal-entendidos. E por isso eu comecei pela origem de 3 conceitos que atribuí a Vinícius de Moraes, e qualquer pessoa que pretenda ser líder de uma equipa, chefe de um grupo de empresa, de orquestra, de jornal, do que for, tem que ter peso, que é a liderança, management, que é a indução de uma equipa a cumprir objetivos definidos, e carisma, ou a capacidade de ser seguido, de ser bem visto, ou de ser até idolatrado. Mas não chega. Apesar destes valores não serem materiais, no sentido de objetos físicos, ali como o piano, que se possam mostrar, eles são metafísicos, estão para lá, no sítio onde se situa o espírito, e precisamos deles para nos entender sobre o que falamos quando dele falamos. E eu acho que para isso é necessária muita informação, coisa que está aí disponível em todo lado, bastante conhecimento, coisa que só basta estudar, e bastante sabedoria. E a sabedoria, curiosamente, não é necessário nada. A sabedoria obtém-se das formas mais inesperadas. O pastor que está no alto do monte, não é aquele que diz, Toxinha para mim, o que está mesmo isolado a olhar as estrelas e tudo à volta, muitas vezes tem imensa sabedoria. Toda a gente aqui conhece pessoas que não são letradas ou que não tiveram estudos, que têm uma sabedoria enorme. Ora bem, uma pequena história. Eu uma vez fui entrevistar o Belmiro Azevedo, no final dos anos 80, princípios dos anos 90, e no final da entrevista, assim, em provocação, disse-lhe assim, engenheiro, diga-me lá como é que eu fico rico. E ele disse-me, você compra as coisas, os montes mais altos que encontrar aí pelo país, mesmo no interior, e daqui a uns anos está rico. Eu achei que ele estava maluco, e depois comecei a ver as antenas dos telemóveis e mais tarde os geradores eólicos e pensei, ele não estava maluco, eu é que não tinha nem informação, nem conhecimento, nem sabedoria para perceber que o mundo estava a evoluir nesse sentido, mas ele já tinha. Bom, há um filósofo americano do século XX, Isaiah Berlin, que morreu em 1997, que dizia, dava o seguinte exemplo, nós temos, quando fazemos uma escolha, temos, por exemplo, 100 portas à nossa frente. Quando escolhemos uma, recusamos as outras 99, mesmo que inconscientemente recusamos as outras 99. Cada um de nós, quando faz uma escolha importante, por exemplo, casar-se, é evidente, a gente pode andar para trás, mas imaginemos, casar-nos. Eu, quando me casei com a minha mulher, recusei milhares, 4 ou 5 mulheres que podiam também ter casado comigo. Mas há uma coisa aqui também interessante, que é, eu casei-me com uma mulher com a qual me devo ter cruzado dezenas de vezes antes de a conhecer, porque andámos na mesma faculdade, vivemos no mesmo bairro em Bruxelas, tivemos os mesmos amigos em vários lados e conhecemos-nos em Viseu, no lançamento de um livro de uma prima minha. Isto não faz sentido nenhum. É o que a gente chama estocástica, que é um sistema estocástico, ou se quiserem casual, e que acontece em todas as facetas da nossa vida. Se eu tivesse comprado os morros que o Belmiro me disse, se em vez desta mulher eu tivesse casado com outra, a minha vida teria sido substancialmente diferente? Não sei, mas uma das portas que eu escolhi, cada uma das portas, levou-me a mais 100 e a recusar 99, sempre numa sequência de movimentos em que nunca sei qual é a melhor alternativa, mas onde tento recusar aquelas que são piores. A liderança, portanto, é assim uma questão que envolve diversos valores imateriais, metafísicos e espirituais, e um deles é a sorte, ou como diziam os romanos, a fortuna, que até tinha um célebre provérbio, a fortuna protege os audazes, mas a audácia também é ela própria imaterial. Eu um dia recordo-me que num conselho de administração que fazia parte, virei-me para o presidente do conselho de administração do meu grupo, que ninguém conhece, chamado Francisco Balsemão, e disse-lhe assim, isso do crescimento, sempre crescimento ano após ano, é impossível porque nada é infinito, a não ser o universo. E mesmo o universo havia dúvidas, porque o Einstein dizia só conheço 2 coisas infinitas, a estupidez e o universo. E do universo tenho dúvidas. Portanto, a gente... Ora, estas coisas que a gente traz à colação com estes conceitos nada têm a ver com os manuais de aeroporto que se vendem aí nos supermercados sobre a arte de bem gerir, quem mexeu no meu queijo, como se tornar um líder, como impactar as pessoas. Não é nada disso, é mais difícil, porque criar valor, investir, acertar folhas de Excel é uma tarefa que pode ser desempenhada por qualquer robô. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, as organizações tayloristas, ou mesmo as organizações em que já toda a gente discute, em que já toda a gente participa, podem contar muito com a inteligência artificial. A minha questão é, a inteligência artificial
que cria estes algoritmos para a nossa pontuação de crédito social na China, se haverá coisas que por ora nos parecem exclusivas, como por exemplo o amor, a honra, a camaradagem, o sacrifício pelos outros, o choro, o riso, a esperança. Eu acho que o Aridimos Tsoukas, não sei se estou a dizer bem o nome, já deu aqui essa resposta e eu concordo com ele. Mas, no entanto, a maior parte da inteligência que nós encontramos nas nossas organizações, meus senhores, sejam elas políticas, empresariais ou outras, na verdade é inteligência artificial. E eu vou dizer porquê. Porque, no geral, não decorre de experiência nenhuma, nem própria, nem do passado, porque as pessoas não conhecem história, porque as pessoas não conhecem filosofia, porque as pessoas não conhecem nada disso e funcionam todas como se o mundo tivesse começado ontem e fosse acabar amanhã. Ora, apenas preconceitos com ideias básicas e binárias, ou tidas por pessoas que querem ganhar dinheiro a dizer aos outros como é que é de gerir, como se ensina as 1000 maneiras de cozinhar bacalhau, não se vai a lado nenhum. A verdadeira inteligência vem do que vamos conhecendo, sentindo, lendo, vendo, ouvindo. Aprendia-se com o John Locke que tudo o que estava na inteligência tinha passado pelos sentidos. De qualquer modo, não podemos falar de inteligência artificial com base logarítmica ou outra, sem munir uma máquina de uma série de pressupostos, conhecimentos e dados. Mas podemos transmitir-lhe algo tão etéreo como emoções. Podemos dizer a uma máquina, claro, olha, se morrer alguém próximo, deve estar triste. Mas o facto dela estar triste quer dizer que dela dizer que está triste, quer dizer que ela está mesmo triste, a máquina? Ou seja, o verbo ser e estar só em português é que são diferentes. Se vocês pensarem em inglês, italiano ou francês, é o mesmo verbo, ser e estar. Mas a gente, como o distingue, sabe que ser é diferente de estar. Eu acredito que as máquinas de inteligência artificial podem desenvolver elas próprias, através das ferramentas que lhes damos e mais ferramentas que elas próprias desenvolvem, através da aprendizagem própria, algo como as nossas sinapses. Mas esta é a pergunta do $1 milhão. Se elas o fizerem, o código moral e ético que elas desenvolverão será também igual ao nosso? A gente vê que há civilizações diferentes e que essas civilizações diferentes desenvolveram códigos também muito diferentes. Também há outras coisas que não nos estão reservadas, que nos estão reservadas a nós. Por exemplo, a convicção. Toda a gente conhece 2 irmãos criados, até gêmeos, criados no mesmo meio e tal, na mesma escola, e depois um é do Sporting, outro é do Benfica, um é de esquerda, outro é de direita, um gosta disto, o outro gosta daquilo. Ou, por exemplo, a intuição. São coisas muito difíceis. Eu intuo que já falei demais e, portanto, vou-me calar, porque, como dizia o Cândido, que é aquela personagem de Voltaire no livro Cândido ao Otimista, e que são as últimas linhas do livro, dizia assim o Cândido para o seu mestre Pangloss: olha, tudo isso está muito bem dito, mas devemos cultivar o nosso jardim. E, portanto, o que eu digo é assim, vamos cultivar o nosso jardim. E vamos cultivar o nosso jardim, nosso, humano, com o peso do trabalho, do exemplo, da experiência, com a capacidade de management, de juntar pessoas, de as dirigir em torno do objetivo comum, com o necessário carisma, aquilo que é ser bem visto, recompensar e premiar. E, quer dizer, e no fundo, também com a ajuda da inteligência artificial, naturalmente, no fundo, vamos fazer o que o Vinícius fez em 1962, que é uma bela poesia acerca de uma música sobre a qual, aliás, estava totalmente errado. E mesmo assim acertou. Muito obrigado.